Olá, vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, Clay entrou. Como é que tá o som? Vamos aguardar o pessoal começar a entrar. Hoje nós vamos falar sobre o rótulo dos alimentos, como ler o rótulo dos alimentos. Paloma Francis entrou. Olá, Paloma. Hoje vai ser muito bacana essa live. Eu estou aqui no perfil da Integrative para a gente aprender a ler um pouco de rótulo dos alimentos. Olha só, a gente vai falar sobre suco de pacotinho, temperos prontos, alimentos com bastante fibra, como identificar essas fibras nos alimentos. Então, assim, a gente vai falar sobre bastante coisa interessante hoje sobre o rótulo dos alimentos. Como a gente chega no supermercado, Delci, Gioconda, o pessoal tá chegando aí. Vamos aguardar. Então, hoje nós vamos falar sobre rótulo dos alimentos. E a primeira dica que eu dou, né, sobre rótulo dos alimentos é a gente não ter que ler rótulos. Olha que interessante. Então, quanto menos a gente ler os rótulos, mais saudável a gente vai ficar, né? João Bosco entrou. Então, tá, o segredo aí está em comer comida de verdade. Olha que legal. Né? Então, assim, eu tô aqui com alguns exemplos que às vezes as pessoas têm, né, dificuldade de saber o que é alimento e qual que é a diferença de produto alimentício, né? Então, tudo que Deus trouxe pra gente, tudo que está na natureza é alimento de verdade. E as nossas células, elas reconhecem esses alimentos. Então, eu tô com o exemplo aqui, uma goiaba, uma maçã. Olha só, essa banana aqui é orgânica, né? Uma banana maçã orgânica. A gente tem que dar valor aos alimentos orgânicos. Nem sempre precisa ser comprado, às vezes a gente pode plantar, às vezes a gente tem um espaço para plantar. Às vezes tem alguém que tem um sítio, né? Essa banana mesma quem trouxe para mim foi meu pai. Então, assim, tomatinhos, eu estou com o exemplo aqui. Esse aqui está industrializado, né? Tem até um rótulo aqui. Mas é comida de verdade. Então, nós temos que investir muito em comida de verdade. Tá chegando aqui Rosa, todo mundo tá chegando aí. Eu ainda nem comecei, tá? Eu estou falando aqui que quanto menos a gente lê rótulos, mais saudável a gente fica. Claro que a gente tem que aprender a lidar aí também com as compras, né? O que a gente vai comprar e saber escolher melhor, porque muitas vezes a gente fica confuso na hora do supermercado. As letrinhas são tão pequenas, às vezes a gente precisa até de uma lupa ou um óculos para poder entender esses rótulos. Então, minha primeira dica é, quanto menos você precisar de ler rótulos, mais saudável você vai ficar, tá? Agora, em se tratando de leitura de rótulos, a gente precisa entender algumas regrinhas, e elas são simples, tá certo? Então, eu tô acenando aqui, ó, pra galera que tá entrando. Então, a dica simples é começar, gente, pela lista de ingredientes. Olha só, vocês estão com o rótulo aí, espero que vocês estejam com rótulo. Se não tiverem, vai lá na cozinha, pega algum rótulo de algum alimento que vocês têm costume, tá? Então, a lista de ingredientes, eu vou pegar esse suco aqui de pozinho, tá? Que é um alimento artificial. Não é interessante, quem tem costume de consumir esses alimentos industrializados, evite, né? Eu tô aqui com um espremedor de 1,99 de limão, que é tão rápido de fazer, de usar, quanto um suco de pacotinho. Então, a gente precisa mudar o olhar, a gente precisa entender que ser saudável é muito simples, né? Basta a gente descascar mais, desembalar menos. Então, esse suco de pozinho aqui, olha para você ver. Então, a primeira dica é, comece pela lista de ingredientes, tá?
Então, olha só, eu vou pegar um rótulo, eu nunca vi o alimento na minha vida, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a lista de ingredientes. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando, tá? Pegue o alimento que vocês têm aí. Esse suco de pozinho, apesar de ser pequenininho assim, olha só, ele tem como ingrediente açúcar, suco desidratado de uva, vitamina C, aí a gente pensa assim, nossa, tem vitamina C, né? Acidulante ácido cítrico, que é a vitamina C, estabilizante citrato de sódio, edulcorantes artificiais. Edulcorantes é aquilo que adoça, tá? Ciclamato de sódio, que é um adoçante, acesulfame de potássio, lá tá escrito assim, acesulfame K, que também é um adoçante, e sacarina. Então aqui só tem adoçantes artificiais. Aromatizante, antiumectante, dióxido de silício, espessantes, goma xantana, corante inorgânico, dióxido de titânio, entre corantes artificiais vermelho, vermelho bordeaux e azul brilhante. Num pacotinho desse tamanhozinho, olha o quanto de ingredientes que tem. Então, vocês acham que isso é saudável? Imagina se eu fosse fazer um suco de limão. Ia levar o quê? Limão, para quem bebe aí já um suco sem açúcar, que é o ideal. Limão e água. E vamos pensar num suco de laranja, laranja e água. Olha o tanto de ingredientes que tem num pacotinho desse tamaninho. Ou seja, nós estamos colocando para dentro várias substâncias que o corpo não reconhece. Então, a primeira dica que eu dou, pegue a lista de ingredientes do produto alimentício, do produto industrializado que você vai escolher e leia. Por via de regras, quanto mais ingredientes, menos esse alimento é puro. Então, olha o exemplo desse suco de pacotinho. Ele tem muitos ingredientes. Se a gente for comparar com o suco natural, ele está lotado aqui de conservantes, de corantes, de adoçante, tá? E assim, outra dica. Então, a primeira dica é, pegue a lista de ingredientes, porque é nela que você vai saber o que o alimento tem. Aqui a gente já viu que tem várias substâncias artificiais. A segunda dica, dentro da lista de ingredientes, o primeiro alimento que vem é o que tem mais no alimento. Olha para você ver então. Se aqui veio açúcar, o primeiro, em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, significa que nesse suquinho aqui, se o primeiro ingrediente da lista é o açúcar, significa que ele está em maior quantidade nesse suco. Ou seja, praticamente eu estou usando aqui açúcar, corante, suco desidratado. Aí eles adicionam a vitamina C. E essa vitamina C não é nem para nos nutrir, ela é para conservar o alimento, tá? Aí vem antiumectante, para quê? Para esse pozinho não ficar todo engrumado. Então, na verdade, e os corantes? Para deixar atrativo no olhar. Então, isso daqui, basicamente, não tem nada, só açúcar e conservante. Então, o corpo da gente não vai reconhecer esse produto. Então, em todos os produtos alimentícios, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar a lista de ingredientes para a gente saber o que tem naquele alimento. Então, por exemplo, esses caldos de galinha, olha lá os ingredientes: sal, gordura vegetal, interesterificada, amido de milho, ou seja, tem carboidrato aqui, tá? Extrato de levedura, extrato de carne, açúcar. Então, às vezes a gente acha que num caldo de carne não tem açúcar, mas tem. Então, vá na lista de ingredientes que tem termos que são super fáceis da gente perceber. Alho, salsa, gordura bovina, cravo, pimenta do reino, realçadores de sabor, olha só, glutamato monossódico, inosinato diosódico, ou seja, aqui, gente, tá cheio de realçadores de sabor ricos em sódio. Então, a partir da lista de ingredientes, a gente começa a ter um raio-x daquele produto alimentício, porque eu nem chamo isso aqui de alimento. Alimento é o que a natureza deu pra gente. Hoje, igual eu falei no início da live, hoje a gente já acha os produtos já meio que processados, né, para facilitar o dia a dia das pessoas. Então, a couve às vezes já tá raladinha, já tá picadinha, já higienizada. Isso daí eu concordo, vale a pena, porque às vezes as pessoas estão tão atarefadas que investir em
né, alimentos naturais, que vêm da natureza, que eu posso dizer que é alimentos já processados para facilitar a vida, já picados, higienizados, sem casca, ok. Agora, quanto mais a gente puder evitar esses alimentos que estão cheios de realçadores, de sódio, então nós vamos, a partir daí, vocês têm que entender essas duas coisas. Primeiro, a gente vai na lista de ingredientes e depois a gente vai verificar aí qual que está primeiro na lista. O que vier primeiro na lista é o que está em maior quantidade. Então, se você pega um suco de pozinho, se você pega lá um alimento que tem vários ingredientes, se você vê o açúcar em primeiro, ele está em maior quantidade. Geralmente, gelatina é assim, tá? Geralmente, sucos de pozinho, os sucos de caixinha tem grande quantidade de carboidrato, mais ou menos a mesma quantidade de um refrigerante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Agora, então a gente já sabe que é a ordem decrescente que a gente vai olhar, né? Então, se o paciente é diabético, se o paciente tem triglicerídeo alto, se a pessoa ela tem obesidade, ela tem que entender também de terminologias. Então, aqui a gente viu que num caldo de galinha tem açúcar, porque a gente foi na lista dos ingredientes. Então, olha para você ver, gente. Se eu vejo na minha lista de ingredientes que tem açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar refinado, açúcar invertido, açúcar cristal, isso é fácil da gente perceber, porque já tem o nome açúcar. Então, o diabético tem que ficar ligado. Uma pessoa que está fazendo uma estratégia mais low carb, com menos teor de carboidrato, tem que ficar ligado, porque às vezes ela vai estar ingerindo um açúcar disfarçado no alimento, tá certo? Agora, existem outras terminologias para o açúcar e hoje a maior parte das doenças hoje está voltada para o excesso de carboidrato, gordura no fígado. Pode colocar um joinha aí para quem já teve um diagnóstico de gordura no fígado, para quem teve um diagnóstico de diabetes ou não foi diagnosticado com diabetes ainda, mas tem uma resistência à insulina. O médico falou, olha, sua insulina está mais alta, nós temos que abaixar essa insulina. Ou você tem dores crônicas. Então, assim, é interessante evitar o consumo do açúcar comum. E nesses alimentos sempre vai ter eles embutidos. Então, por isso que é importante a gente saber ler o rótulo. Então, tem terminologias que são mais difíceis de perceber, que é a terminologia OSE, destrose, maltose, glicose, lactose, vamos pensar assim, glucose, tudo isso é uma terminologia para o açúcar. A lactose, por exemplo, é o açúcar que está no leite, mas muitas vezes uma porçãozinha lá de uma torradinha, olha lá no final, contém lactose. Então a lactose nada mais é do que o açúcar do leite. Então a gente precisa entender que essas terminologias OSE, que terminam em OSE, também são açúcar, né? Então é interessante a gente ficar mais crítico na hora de ler esses rótulos. E se não souber, porque tem muito nome complicado, digita lá, né, no Google, que você vai achar o que significa aquela terminologia. Olha só, tudo terminado em xarope também é açúcar. Então, xarope de glicose, xarope de milho, xarope de agave. E o xarope, ele é concentrado em açúcar. Então, para você que é diabético, para você que tem gordura no fígado, para você que está numa estratégia low carb, porque você quer perder mais peso, é interessante que você perceba nas entrelinhas ali dos rótulos esses termos como xarope. E existem termos também que a gente acha que são mais saudáveis. E realmente a gente entende que o mel, por exemplo, que o xarope de glicose, por exemplo, a maltodestrina. Então, assim, tem termos que são mais considerados que a gente entende que é mais saudável, mas a gente precisa perceber o porquê, né, que a gente está buscando esses rótulos. Eu sou diabético, eu tenho uma gordura no fígado, eu quero perder peso. Então é importante você saber também qual é o seu objetivo ao ler esse rótulo. E isso o nutricionista pode te ajudar numa estratégia, tá certo? Dulcineide, tô vendo tanto de gente entrando, Jaqueline. E aí, gente, o som tá legal? Como é que vocês estão? Vocês estão entendendo? Vocês estão lendo rótulo aí, né, na casa de vocês? Olha só, espero que vocês estejam entendendo, tá?
Olha só, então vocês entenderam que é importante a gente perceber alguns termos, principalmente nas doenças da atualidade, né? A questão aí do açúcar, que existem termos que a gente tem que ficar atento. Depois vocês repetem aí essa live, assiste ela de novo, para vocês anotarem, né? Porque é muita informação. Tô vendo então que o som tá bom, né? O Haroldo, Tia Bianca, Bosquim, Cristiose, Heloísa Henrique, ótimo. Então tá bom, então vocês estão ouvindo aí. Está ótima a acústica, beleza. Olha só, gente, outra coisa que é importante, não sei se vocês já perceberam, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tá vendo que tem um quadradinho? Todo rótulo vai ter esse quadradinho, olha. Nesse daqui tem esse quadrado. É muito importante, depois que a gente ler a lista de ingredientes, se eu sou diabético, se eu sou hipertensa, eu perceber alguns termos, né? Se eu tenho intolerância à lactose, eu vejo se tem lactose, né, nos rótulos. Então é importante eu perceber isso. Perceber o primeiro ingrediente da lista. Então aquele vai estar em primeira, vai estar em maior quantidade. A outra questão do rótulo é entender esse quadradinho aqui. Esse quadradinho, ele significa informação nutricional. Parece que é difícil, mas não é não. Então, olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender em relação a esse quadradinho é que tudo que falar nele, tudo que o rótulo mostrar nesse quadradinho é em relação ao tamanho da porção que eles colocaram aqui. Então, olha para você ver, só para vocês entenderem, porção. A porção dessa torradinha aqui, ó, tá? É isso aqui. Então, porção vai estar ou em gramas, o fabricante vai colocar tantas gramas ou em medidas caseiras. Geralmente eles colocam nos dois. Uma xícara, tantas gramas, tá? Então, olha só esse cubo de carne aqui, esse tempero pronto. Que, inclusive, gente, lá no meu canal, Maria Amélia de Alvarenga Drummond, no YouTube, tem receitas de sal de ervas, para não precisar ficar usando isso daqui. Esse é um tipo de produto alimentício, um produto industrializado, que ninguém deveria usar, tá? De verdade. Eu vou mostrar isso agora por quê? Principalmente os hipertensos, mulheres que têm tendência aí a uma retenção de líquido, na TPM, sem contar que aqui só tem conservantes e substâncias que o corpo não reconhece. Olha só, lá na informação nutricional, o rótulo me traz que essa informação nutricional, ela é em relação a meio cubo. Ou seja, o fabricante coloca aqui que a porção desse produto é meio cubo. Então, tudo que ele falar aqui vai ser em relação a meio cubo. E não em 1 e 2, tá? Então, na hora que a gente pega um cubinho desse daqui, essa não é a porção indicada pelo fabricante. Meia porção, meio cubo. Por que eu sei disso? Porque aqui está falando. Informação nutricional, 4,75 gramas, meio cubo. Então, tudo que vier falando é em relação a meio cubo. Olha para vocês verem o quanto que isso é ruim para a nossa saúde. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos pede, e essa recomendação ela baixou, tá, nos últimos anos, para a gente ingerir 2.000 miligramas de sódio por dia, tá? 2.000 miligramas, grava esse número. Meio cubo, meio, porque aqui está falando que a informação nutricional é em relação a meio cubo. Tem 1.100 miligramas, ou seja, metade, mais da metade da recomendação atual, tá certo? Então, quando você usa meio cubinho de caldo quinó, você, além de estar usando realçadores de sabor, glutamato monossódico, que é monossódico, ele entra na célula com uma rapidez muito maior do que o sódio comum, tá? Meio cubo você já está atingindo 50% da recomendação de sódio. Só que a gente tem que pensar que os alimentos in natura têm sódio, tá? Não estou preocupada com esse sódio. Eu estou preocupada que em meio cubinho eu estou conseguindo quase 50% da minha recomendação. O que a pessoa faz? Um cubinho na sopa, aí vai um cubinho na carne. E o quê? Geralmente pessoas que usam isso aqui no dia a dia não se preocupam com uma alimentação mais natural. Então, a recomendação de sódio pode estar ultrapassando muito. Se é uma pessoa diabética,
não vai conseguir o controle da hipertensão. Então, gente, esse é um produto que não deveríamos ter no dia a dia na nossa alimentação, tá? Então, tem produtos industrializados que não dá para ter parcimônia, outros já dá pra gente incluir, tá certo? Eu sei que vocês estão horrorizados, né? A carinha de assustado, é isso mesmo. Eu vou falar um primo, sabe aquela comidinha japa que a gente adora? Eu também adoro, tá, gente? Mas olha, por que a gente fica bebendo água depois dessa comida japonesa? Ou quando a gente usa o molho que a gente chama lá de molho de soja, tá? Em tudo. Tem gente que coloca no legume, tem gente que coloca na carne, no dia a dia, tá certo, gente? Olha para vocês verem, vocês já entenderam aí que a recomendação de sódio hoje é de 2.000 miligramas ao dia. Essa recomendação caiu um pouquinho, ela era 2.400, tá? Ela caiu para 2.000 miligramas. Olha só, uma colher de sopa de molho de soja tem 818 miligramas, quase 1.000 miligramas, uma colher de sopa. Quando a gente está ali fazendo um yakisoba, a gente está comendo uma comida japonesa, geralmente o que a gente faz? A gente rega, né? Então está ultrapassando. Quando a pessoa utiliza o molho de soja, ela está atingindo grande quantidade, quase 100%, talvez dependendo da quantidade que ela come, juntando com todos os outros alimentos, alta quantidade de sódio na dieta. A pressão não vai controlar. Qual a sugestão que eu dou? Utilizar ervas. Orégano, manjericão, cúrcuma, que é o açafrão, você já acha para comprar, né? Tudo desidratado. Então, assim, fazer um sal de ervas, você coloca menos sal, pode fazer com sal grosso, bater no liquidificador e colocar ali alecrim, salsinha desidratada, cebolinha desidratada, cúrcuma, que você vai ter um sal de ervas que não vai ter essa quantidade de sódio, tá? Então, eu sei que é realmente impressionante. Outra parte que a gente tem que olhar, gente, que do lado das quantidades, para você saber se é muito, porque geralmente a gente não sabe qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu sei que é 2.000, estou passando para vocês em relação ao sódio, mas vocês nunca vão saber, né? Porque vocês não estudaram para nutrição, a não ser que vocês pesquisem, mas no rótulo já fala. Sabe esse VD? Todo lado do rótulo tem um VD, que é valor diário, e ele é em porcentagem. Então, o VD, ele nos mostra quanto que isso está utilizando numa dieta de 2.000 calorias. Então, todo VD, que é o valor diário recomendado, ele está baseado em uma dieta de 2.000 calorias. Isso fala aqui no rótulo bem pequenininho. Então, quando eu uso meio cubo de caldo quinó com 1.100 miligramas, né, de sódio, eu estou atingindo 46% do meu VD. Ou seja, se eu utilizar um cubinho desse, eu estou atingindo 90% do meu VD em um cubo. Então, vocês estão percebendo como que é importante a gente aprender sobre rótulos, né? Então, isso é muito interessante. Então, entender que a gente tem que ler a lista de ingredientes, a gente tem que perceber que o primeiro da lista de ingredientes é o que tem em maior quantidade no meu produto, ou seja, nesse produto aqui pequenininho, o que vem primeiro é o açúcar, ou seja, é açúcar que está em primeiro lugar nesse produto alimentício. A gente tem que entender também de porção, que toda a informação nutricional que está no meu rótulo, ela é em relação à porção, ou seja, às vezes eu pego uma torradinha dessa, ó, 13 calorias por unidade. Aí você pensa assim, é 13 calorias por unidade cada, ou é por unidade da porção? Lá no rótulo você vai saber no quadradinho, ó. Então ele te fala que a porção são 25 gramas, 7 biscoitos. Ou seja, você entende que tudo que está falando nesse rótulo é em relação a uma porção, que são 7 bolachinhas dessa daqui. Então, o rótulo, ele te traz tudo, desde que você tenha paciência, uma lupinha, um óculos aí para você ler essas entrelinhas, tá certo? Então, aqui tá me falando que em 7 biscoitinhos, lá eu entendi que era 13 calorias, mas eu sei que eu não estou comendo 13 calorias. Eu estou comendo
91 calorias. Por quê? Aqui no meu rótulo fala que são 7 bolachinhas, 25 gramas. Aí você vai ver aqui tem 25 gramas, tá certo? E aí, gente, tá travando? A Dulcineide tá falando que tá travando. Como é que tá aí? Não sei se tá travando para todo mundo. Vocês me dão um sinal aí se tá legal, se tá travando. Então, vocês estão entendendo, gente, como é que funciona o rótulo dos alimentos? É muito importante a gente perceber tudo isso, tá? E, além disso, né, é importante também os alérgicos. Quem tem alergia, gente, perceber as entrelinhas dos rótulos. Olha só, tá ok, né? Então, deve ser para você, tá, Dulcilene? Pode ser que a sua internet dê uma oscilada aí, tá bom? Ótimo. Olha só. Gente, outra coisa que vocês têm que perceber no rótulo, que sempre embaixo vai vir alertas, tá? Então, olha para vocês verem. Sempre vai vir assim, alérgicos, contém derivados de trigo, leite, aveia, pode conter derivados de soja, cevada, centeio, amendoim, castanha de caju, contém glúten, contém lactose. Cada um vai vir de um jeito, tá bom? Então, olha esse daqui. Contém fenilalanina, que é um aminoácido, né? Porque tem pessoas que não podem com o aminoácido fenilalanina. Então, cada rótulo vai vir com um alerta. Só que o que a gente tem que perceber? Eu já encontrei rótulos, por exemplo, que fala, por exemplo, um rótulo de um chá. Escreve assim, não contém glúten, tá? No rótulo. Mas lá embaixo tá assim, alerta. Pode conter traços de trigo, cevada, centeio. E aí a gente precisa entender que tem farinhas, né, que tem cereais aí que tem glúten. E na mesma fábrica pode ter uma contaminação cruzada. Então lá no rótulo tá assim, não contém glúten, mas tem um alerta falando que pode ter traços de trigo. Então o trigo a gente sabe que tem glúten. Quais outros cereais que tem glúten? Cevada, né? Aveia não tem, mas olha para você interessante. Essa aveia aqui, ó, alérgicos, contém aveia, pode conter derivados de trigo, tá? Então ele já fala que contém glúten. Por quê? Porque é na mesma fábrica que processa a aveia, também processa o trigo. Então, um alimento, se você é celíaco, se você foi diagnosticado com uma intolerância ao glúten, se o seu nutricionista pediu para você não ingerir glúten por algum motivo, pode ser uma síndrome do colo irritável, uma diarreia constante, pode ser uma colite, pode ser que você tenha enxaquecas e aí o médico está querendo perceber se é o glúten ou não, se você é celíaco. Então é interessante que vocês percebam essas entrelinhas, né? Porque essa contaminação, se o produto já está falando que pode conter glúten, você não sabe a quantidade que teve nessa contaminação cruzada que a gente chama, tá? Então é importante a gente perceber também as entrelinhas. Outra coisa que eu gosto muito de falar em relação à questão dos carboidratos, principalmente hoje, né? As pessoas com estratégias mais low carb, pessoas que estão aí querendo reduzir o peso, diabéticos, pessoas com resistência à insulina, que é um pré-diabetes aí. É muito importante a gente perceber a quantidade de carboidratos na dieta, tá? Então, e sempre perceber a quantidade de carboidratos líquidos. O que é isso? É aquela quantidade de carboidrato que eu realmente vou absorver, que vai ter um impacto nos meus hormônios, na minha insulina. Então, eu vou dar um exemplo de uma linhaça, tá, gente? Olha só, quando eu venho no quadradinho da informação nutricional, sempre nós vamos ler ingredientes e informação nutricional, eu vou cruzar os dados, tá? Eu vejo que uma colher de sopa de semente de linhaça, então eu tô olhando dentro da quantidade, da minha porção, é uma colher de sopa. Eu tenho, vamos dizer aqui, carboidratos, 4,3 gramas. Isso é 1% do meu VD, tá? Ou seja, é pouco. 4 gramas de carboidrato é pouco, 1%, né? Mesmo que você não saiba a recomendação, você sabe que é pouco. Mas olha lá a quantidade de fibra. Em uma colher de sopa, eu tenho 4,1 de fibra. Então, o que é o carboidrato líquido? É o carboidrato total
menos a quantidade de fibras. Ou seja, eu tenho 0,2 gramas de carboidrato que eu vou absorver. Ou seja, pelo fato do alimento ser rico em fibra e ter pouco carboidrato, ele é uma ótima estratégia low carb para pessoas que têm gordura no fígado, para as pessoas que querem melhorar o intestino, para as pessoas que têm diabetes, obesidade. Porque por mais que você coma ali uma colher de sopa de linhaça, por mais que ela tenha 4 gramas de carboidrato, em uma colher de sopa você só vai absorver 0,3. Isso que a gente chama de carboidratos líquidos. Então é muito interessante a gente perceber isso no rótulo. Geralmente, alimentos, farinhas mais baixo carboidratos é a farinha de amêndoa, ela é rica em fibra e baixo carboidrato, a farinha de linhaça, a farinha de chia, tá? Então são alimentos que são muito interessantes aí para quem está querendo uma estratégia para reduzir glicose, para reduzir colesterol, para ter um intestino mais solto aí. Já para as pessoas que têm colite, para as pessoas que têm diarreia, esses alimentos já não são tão interessantes. Então, olha que legal. Na hora que a gente vai juntando as informações, muitas vezes lá no VD, a gente não tem que querer um VD, né, um valor diário recomendado só alto ou baixo, vai depender. Então, quando eu olho sódio, é interessante que o meu VD esteja baixo, tá? O sorgo também tá ótimo. O sorgo é um alimento que tem alta quantidade de fibra e baixo carboidrato. Faz até pipoca com ele, tá? Olha só. Então, gente, o VD aqui, ó, eu quero que ele esteja mais baixo, né? Então, valores de sódio, é interessante que o VD esteja mais baixo. Valor de gordura saturada, é interessante que o VD esteja mais baixo. Agora, um valor de fibra, é interessante, se eu quero esses objetivos na dieta, que ele esteja mais alto. Eu quero atingir um valor na minha recomendação mais rapidamente. Então, é interessante alimentos com fibra e linhaça, chia, sorgo, amêndoa, quinoa, né? Quinoa é um ótimo cereal para substituir o arroz branco, por exemplo. Claro que eu estou falando aqui quem quer soltar mais o intestino, quem quer melhorar aí o ganho de peso, porque a fibra, gente, quando eu como um carboidrato rico em fibra, é como se essa glicose, vamos supor, comi um arroz branco, ele não tem fibra, comi uma quinoa, a fibra puxa essa glicose para baixo. Puxando essa glicose para baixo, eu libero menos insulina. Liberando menos insulina, eu deposito menos na minha célula. Então, eu alimento menos a minha célula, eu engordo. Vamos dizer assim, eu alimento menos, eu vou engordar menos, eu vou dar menos substrato. Mas estando super bem alimentado. Então, muitas vezes a pessoa ganha peso, a pessoa fica doente. Por quê? Porque ela não está comendo comida de verdade. Então, uma linhaça, uma quinoa, tá? Vamos pensar assim, alimentos como o iogurte natural, que eu vou mostrar a diferença no rótulo, são alimentos que dá pra gente investir na dieta e facilitar o dia a dia, mesmo estando industrializado. E a gente fala que esses alimentos, eles não são totalmente industrializados. Vamos pensar no milho natural, vamos pensar aí na pipoca, que é parcialmente industrializado, tá? E vamos pensar aí nos chips, que é um milho totalmente industrializado, cheio de substâncias químicas, cheio de sódio. Então a gente tem que perceber essa diferença aí, que às vezes uma pipoca, né, eu falo não de micro-ondas, tá? Que é de micro-ondas a gente vai para os ultraprocessados, que a gente chama. Esses alimentos aqui são minimamente processados, tá? Eles são basicamente limpos, higienizados, eles separam ali os grãos melhores e embalam, tá? Eles descascam, né? Muitas sementes precisam passar um processo ali de tirar a casquinha daquela semente, mas é minimamente processado. Então, esses alimentos, ok, a gente deve investir. Agora, antigamente, como que era? Em vez de ser pão cheio de glúten, você vê que numa embalagem de um pão aqui, ó, além da farinha de trigo, ó, a farinha de trigo veio em primeiro, ou seja, ela está em maior quantidade no meu produto. Depois veio açúcar, sendo que o carboidrato do trigo já vai virar açúcar no meu sangue. Depois vem açúcar, é o segundo ingrediente desse pão. Esse pão é salgado, hein? E depois vem glúten, gente. Então, mais glúten em cima de glúten. Ou seja,
as pessoas não estão conseguindo digerir esse grande volume de alimentos processados, ricos em gorduras hidrogenadas, e estão cada vez tendo doenças da atualidade, né? Ganho de peso, síndromes intestinais, o intestino está criando uma permeabilidade, nós estamos cada vez mais intoxicados com metais pesados. Então, na verdade, a gente precisa de uma dieta mais limpa. Então, por que não um dia trocar lá o nosso pãozinho por 30 gramas, 50 gramas de uma batata doce, se meu intestino ele é mais preso, com casca, né? Por que não um inhame? Por que não trocar o leite de caixinha por um leite de coco natural? Lá no meu canal do YouTube tem muita receita. Exatamente, inflamação. Nós estamos ficando cada vez mais inflamados, né? Então as pessoas queixam muito de enxaqueca, não sabe o motivo. As pessoas queixam muito de intestino mais ácido, fezes muito líquidas ou fezes muito constipação intestinal. Insulina alta é um sinal de inflamação. Ferritina alta é um sinal de inflamação. Então o corpo ele dá sinais. E a gente precisa perceber que a dieta é a base. E muitas vezes a gente não leva a nutrição tão a sério. Muitas vezes a gente quer uma fórmula mágica, um medicamento e tudo. E o bom da medicina integrativa é que ela trabalha na base, né? Lá na integrativa tem um exame, que é a microscopia de campo escuro, que dá para avaliar o nosso terreno biológico. O que é o nosso terreno biológico? É o nosso sangue. Só que muito antes de acusar num exame. Então, o que vai transformar o nosso terreno biológico? Comida de verdade, tá? E alimentos minimamente processados, como a linhaça, como a chia, né? Como a batata doce, carboidratos do bem. E o seu nutricionista tem que montar uma estratégia de acordo com a sua necessidade. Eu sou diabético, quanto de carboidrato que eu posso? Quanto de carboidrato líquido, né? Porque não é só olhar o carboidrato. Então, é muito importante vocês perceberem os rótulos. Como está o seu Instagram para seguir, Silva? É Amélia Drummond Nutricionista. Eu trabalho na Integrative, tá, gente? Eu estou aqui no Instagram da Integrative porque eu estou trabalhando na Integrative. Vocês podem agendar uma visita comigo, sem compromisso, para eu mostrar todos os exames, qual que é a sua necessidade. Quem tem intolerância à lactose, colesterol, triglicerídeos alto, pode comer um pouco de açúcar demerara, acredito? Olha, na verdade, gente, a intolerância à lactose, né, com o açúcar, mas é o açúcar do leite que é a lactose. Então, você deve evitar leite e derivados aí. Muitas vezes a pessoa não tem só intolerância à lactose, tá, gente? Ela tem uma intolerância à proteína do leite. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu uso tudo sem lactose, eu continuo com enxaqueca, eu continuo tendo dermatite, eu continuo com inflamação, minha insulina continua alta, eu continuo com dor, tá? Porque muitas vezes não é o problema só da lactose. Então, vale a pena ver aí, excluir o leite. Tem muita receita lá no meu canal de leites vegetais, tá? Em relação a triglicerídeos e colesterol, o que acontece, gente? O açúcar é o que sobe colesterol e triglicerídeos, tá? Então, pensar que não é só o açúcar, tá? Que eleva isso. Então, quando eu como um pão, vocês perceberam aqui no rótulo do pão que além de trigo, que tem alto índice glicêmico, tá? O pão, ele é comparado ao açúcar na hora que ele sobe a nossa glicose. Então, ele deposita muito rapidamente. E o excesso, ele vira triglicerídeo para quem tem tendência. Tem gente que esse triglicerídeo é armazenado na forma de gordura corporal, tá? E tem gente que aumenta no sangue, tem gente que coloca esses triglicerídeos no fígado. E aí dá gordura no fígado. Então, não seria indicação usar açúcar na alimentação, tá? Usar mais o açúcar natural dos alimentos. E mesmo assim, precisa de uma estratégia para controlar os carboidratos. Por quê? Porque às vezes eu tiro o açúcar, mas como muita rosquinha, como muito pão. Eu como muito alimento dito fit, mas eu não consigo controlar na porção. Então, se a porção é isso daqui,
Às vezes a pessoa tem ali uma certa vontade de comer mais, às vezes não sabe combinar bem os alimentos, às vezes come uma fruta de mais alto carboidrato, depois come um pão, que no rótulo nós estamos vendo que não é só pão, ele tá cheio de açúcar. Às vezes eu vou lá e tomo um iogurte natural, mas coloco lá uma colher de sopa de mel. Quando eu vou ver no final das contas, eu estou usando muitas gramas de carboidrato. E esse excesso ou vai virar peso, ou vai virar gordura no fígado, ou vai virar colesterol, porque muitas vezes a pessoa acha que o que sobe colesterol é gordura, tá? Mas é a mistura de gordura com carboidrato, tá? E isso daí vai fazendo a pessoa ficar cada vez mais inflamada e doente, tá bom? Chia. Chia tem sempre que deixar de molho antes de ingerir? Não necessariamente, mas você pode, tá? Por exemplo, você pode hidratar essa chia, você deixa ela mais digerível ali, tá? E colocar num suco, ou fazer um pudim de chia. Lá no meu canal do YouTube tem um pudim de chia, tá? A questão da chia, ela não hidratada, que se você come ela seca, tá? Se você não hidrata bem, depois ela pode agarrar aqui. Aí ela vai hidratar, né, na nossa traqueia, no nosso trato digestivo. Então não é interessante. Então por isso que por segurança a gente hidrata a chia. Mas se você hidratar bem ao longo do dia, essa chia ela vai descer e ela vai virar um gel no seu intestino. Esse gel é fibra solúvel, ele capta colesterol, ele capta triglicerídeo, ele capta glicose e manda embora nas fezes. Então, a chia é excelente para quem tem intestino preso, desde que hidrate, tá? Senão ela faz o efeito contrário, aliás, toda a fibra. Isso. Se alguém tiver mais perguntas, gente, eu estou à disposição. Tenho intolerância à lactose, falei para a nutricionista, mesmo assim me passou vitamina D com lactose. E no Trem Sênior, que também tem lactose, ótima, eu tô com um paciente, o Haroldo, ele deve estar aí ouvindo a gente, aconteceu isso, tá? Então ler rótulo, você falou uma coisa muito legal do Cineide. Por quê? Não é só ler rótulo, é ler bula também de suplementos. Eu estou com um paciente atualmente, ele está com uma diarreia constante, que graças a Deus já está encerrando, né? E nos suplementos que ele estava tomando tinha lactose. Então é interessante vocês lerem atentamente o rótulo, né? A embalagem, não só dos alimentos, mas também dos suplementos. Tudo que a gente coloca para dentro, a gente tem que saber, data de validade. Às vezes está numa promoção lá, porque a data de validade está encerrando, a gente vai e compra aquilo tudo, mas você não vai dar conta de utilizar, né? Então, ótimo. E eu te falo, se você tem uma intolerância à lactose, eu te oriento a procurar um suplemento, tá no mercado, você manda manipular. Eu não sei se você mora aqui em Patinga, tem a Central Pharma, que ela manipula de acordo com o que seu nutricionista, seu médico te passar, e com certeza tem vitaminas D aí sem lactose, tá? No Trem Sênior também tem o leite. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sal de ervas deve ser muito bom, não só para a saúde, mas o sabor. Gente, sal de ervas é delicioso, dá para colocar na pipoca. Sabe, eu tenho uma receita lá no canal, que é uma pipoca de panela com óleo de coco, tá? E açafrão. Parece que você está usando caldo quinó, e não é. Fica deliciosa essa combinação, não fica com gosto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu não uso alimentos que vêm em caixinhas, como leite e sucos. Maravilha! Dias Lene, perfeito, e não tem que usar. Esse é o exemplo que eu tô dando aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um espremedor, gente, que a gente acha na feirinha ali, é barato. Então, espreme o limão e começa a desmamar as papilas gustativas com açúcar. Daqui a pouco vocês estão achando limão doce. Eu tô falando a verdade. Hoje eu acho o maracujá doce, mesmo ele sendo maracujá azedo. Gostaria de te seguir. Então, gente, vai lá, Amélia Drummond, nutricionista. Só ir lá no Amélia Drummond, nutricionista, vai Maria Amélia de Alvarenga Drummond, lá no meu canal do YouTube. Depois eu vou deixar aqui, né? Eu vou pedir a doutora Márcia para deixar meus contatos, tá bom? E vocês vão estar sempre me vendo também nas lives. Toda terça-feira eu vou estar aqui falando para vocês, tá bom? Vocês podem sugerir temas
que eu vou ter à disposição, o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. Eu sinto o açúcar do abacate. Muito bem, Silvia. É lógico, sabe por quê? Porque as papilas, que são as células da língua, ou elas acostumam com o sabor, ou elas também desmamam do sabor. Então, se vocês insistirem um pouquinho, no início é difícil. Daqui a pouco, tudo para vocês vai ser doce. E na hora que vocês comerem um doce, vai travar, tá? Podemos tomar o leite que vem direto da roça, que tira todo dia fresquinho? Pode sim, tá? Ele é melhor, claro, que ele é natural. Só que tem pessoas que não toleram nem esse leite. Esse leite tem que ferver, tá? Porque ele vem mais in natura. Se você não sentir nada em relação a leite, se você sente que digere bem o leite, ok, melhora esse leite, tá? Com certeza. E evita de tomar grandes volumes, porque o leite, a gente já sabe que o leite de vaca, a gente não tem uma certa facilidade para a digestão dele. Ele não foi próprio para a gente, tá? Vamos fazer uma live sobre gases? Vamos sim, com certeza, porque isso é má digestão, tá, gente? Então, quando a gente fala de gases aí, a gente está falando de má digestão. Alimentos que a gente não tolera e é que a gente continua insistindo. Então, vamos prestar atenção no que faz bem, no que faz mal. É a dieta de exclusão por um tempo. Geralmente, os alimentos mais intolerantes é glúten, é leite, são esses industrializados, tá? Açúcar, fermenta muito. Quer tirar gases, diminui açúcar. Ótima sugestão. Então, gente, espero que tenham gostado da minha primeira live aqui na Integrativa. Eu queria agradecer vocês por terem participado comigo, por terem feito as perguntas. Qual é o melhor açúcar mascavo, xilitol ou estévia? Com certeza estévia, gente. Dr. Laí Ribeiro fala muito da estévia, é o adoçante mais natural. Ainda, né, não tem contraindicações. O que as pessoas não gostam nele é o sabor. Xilitol é um adoçante natural, ele é um poliálcool, tá? Ele é um açúcar de álcool. E o que não dá o xilitol é comer em grande quantidade, que vai dar diarreia e vai dar gases, tá? Então, para quem tem desbiose, quem foi diagnosticado com desbiose, evitar um pouco o xilitol em grandes volumes. E o mascavo não pode ser ingerido por quem tem diabetes, para quem está querendo perder peso, para quem tem triglicerídeos altos, né? Em pequenas doses, mas não fazer muito uso. Mas o mascavo dos açúcares, ele é o melhor, tá? Para quem pode com açúcar. Flávia, muito bom. Dulcineide, adorei. Que bom, Dulcineide. Gioconda, minha mamãe, parabéns, obrigada. Bosquinho, um abraço, Bosquinho. Muito obrigada pela presença. Então, gente, eu fico por aqui. Eu vou deixar essa live salva, tá? Para vocês, se quiserem anotar alguma coisa. E aí, vão sugerindo tema aí na Integrativa. Pode me sugerir lá no meu Instagram. Eu vou adorar receber vocês lá, tá? Estou em Salinas, estou te ouvindo. Bom é não usar nem açúcar nem adoçantes. Isso mesmo, Grácia. Não usar nenhum dos dois, gente. Trabalhar as papilas para menos, para os naturais. Daqui a pouco a maçã vai ser sobremesa, você vai achar ela super doce, tá? Demerara é bom? Olha, açúcar a gente tem que evitar. Entre demerara e mascavo, melhor mascavo. Mesmo assim, a gente não pode viciar. E quem não come açúcar e tem gases, o que fazer? Gente, quem não come açúcar e tem gases, provavelmente tem que mastigar bem para o alimento chegar mais inteiro, mais digerido no estômago, para chegar mais digerido no intestino. Outra coisa, tem que ver aí glúten, às vezes não come açúcar, mas come muita massa, come alimento que fermenta, tá? Muito simpático e agradável. Obrigada, Dulcineide. Gente, muito obrigada. Então, terça-feira que vem, tá bom? Um abraço para todos e obrigada pela oportunidade aqui na Integrative. Um beijo para todos. Obrigada, Rosimei. Tchau, tia Bianca.